Bom dia, paz do Senhor. Neste versículo, Deus vai falar contigo. Efésios 2, eu vou estar lendo aqui, a partir do versículo 14, que nos fala assim, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. A sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus a um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo a ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso a Deus em um mesmo Espírito. Assim já não sois mais estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, de Jesus Cristo. É a principal pedra da esquina. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, essa palavra, ela é gloriosa, porque ela está falando exatamente acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Sim, o Nazareno da cruz, o homem da Galileia, aquele que foi anunciado pelo anjo do Senhor a Maria, aquele que teve um anúncio onde ele seria glorioso, poderoso, seria rei, e era filho de Deus. O anúncio é que ele viria e seria concebido pelo Espírito Santo de Deus. Maria ali engravidou através do poder de Deus. Jesus Cristo veio com grande graça, com grande poder, morar na terra, destituído da sua glória, porque a Bíblia fala para nós que antes de tudo ele já era. Então Jesus já estava com o Pai quando a criação, quando tudo foi criado. Louvado seja Deus. Bendito para todo sempre. E aqui Paulo nos traz essa lembrança de que aquilo que Jesus veio fazer. Jesus Cristo tinha uma missão, e a missão dele era salvar a humanidade. A missão dele era trazer e implantar o reino de Deus na face da terra. A missão de Jesus Cristo era resgatar aqueles que se encontravam perdidos. A missão de Jesus Cristo era quebrar guilhões, cadeados, parede de bronze. A missão de Jesus Cristo era unir aquilo que estava separado pelo pecado. Louvado seja Deus. E nós vamos entender nos textos que eu li aqui, nos versículos que eu li, aliás, aonde começa falando que ele veio para nos dar paz. Ele veio para quebrar a parede da separação, porque existia uma parede entre mim e entre você diante de Deus. Louvado seja Deus. E ele veio para quebrar essa parede. Ele veio para tirar essa divisão. E só ele podia fazer isso. Ninguém mais teria esse acesso e esse poder. E ele veio. E pela sua carne ele desfez. Ou seja, Jesus Cristo se ofertou. Ele colocou como um sacrifício na cruz. E se ofertou ele mesmo a Deus, vertendo o teu sangue e oferecendo a sua vida em expiação do meu e do seu pecado. Então o que ele fez é um ato glorioso, digno de adoração, digno de que todos os joelhos se dobrem diante da sua presença. Porque pagou um preço que nenhum homem, nenhuma mulher poderia pagar. E esse preço não foi de graça, foi com a vida. Foi com o sangue, foi com a luta, foi com o carregar da cruz. Louvado seja Deus. E por causa disso, ele tirou a separação e nos ligou. Ele está dizendo com esse versículo que hoje nós não somos mais inimigos, mas somos amigos através de Jesus Cristo. Quando isso? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e queremos cumpri-la. Quando nós olhamos para o sacrifício da cruz do Senhor e temos um coração grato. Quando nós olhamos por
tudo aquilo que Jesus anunciou, pregou, fez e realizou. E ele fez unicamente por mim e por você. Então nós temos que ter, sim, gratidão a esse Deus que se doou. Louvado seja Deus. E ele veio quebrar aquilo que consistia em ordenança para criar em si dois, né? Havia uma insistência na terra antes de Jesus vir para estar dividido. Só que ele veio e criou um novo homem. Através dele, ele nos deu o direito de nascermos de novo pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, pelo poder de Deus. Fazer com que nós nos alinhamos dentro da vontade do Senhor e vivamos em paz. Louvado seja Deus. E isso tudo, irmãos, pela cruz. Sim, foi pela cruz que ele reconciliou eu e você na presença de Deus, através do corpo dele, matando, olha só o poder, matando toda a inimizade. Jesus Cristo, ele fez isso por mim e por você. Louvado seja Deus. E ele veio, como eu já preguei, ele evangelizou os que estavam perto e os que estavam longe. Jesus não mediu esforços. E quem conhece a palavra de Deus e sabe o que está escrito nos evangelhos, ele andou a pé. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião, não tinha nada, não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha esse negócio de pegar o telefone, vou pregar em tal lugar. Não, Jesus andava quilômetros e quilômetros e quilômetros distante para poder se encontrar com uma alma perdida, se encontrar com alguém que estava morrendo, se encontrar com alguém que queria ser transformado, queria ser mudado, queria ter um encontro com Cristo, porque Jesus sabia. Jesus conhece o anseio da nossa alma, irmão. Jesus sabe o que uma prostituta sente. Jesus sabe o que alguém que está no mundo do crime sente. Porque na maioria das vezes quer sair de lá, mas não tem força, não tem poder, não tem ajuda, porque a sociedade só sabe condenar. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos é um exemplo. Nicodemos é alguém que olhava e falava assim, né, é príncipe, não precisa de nada. Mas ele precisava de Jesus e foi até Jesus. E Jesus pregou para ele. E ele se converteu, irmãos. A samaritana ia no poço, irmãos, sofrendo. E ela disse para Jesus que ela estava à espera do profeta, o Messias, que ia ensinar tudo para ela. Aleluia. Quantos estão esperando um abraço? Quantos estão esperando uma palavra de quem prega, de quem tem a graça de Deus? Mas na maioria das vezes nós olhamos e condenamos, irmãos. E Jesus nos deu um exemplo de que ele andou quilômetros e quilômetros para poder ir lá, por causa de uma alma. Foi o que ele fez com a mulher samaritana, porque ele conhecia o coração dela e sabia que ela precisava de ajuda, ela precisava se encontrar com a verdade. E nós vamos ver e analisar a história dessa mulher, que quando ela se encontrou com Cristo e ela viu que o que ela estava sentindo na alma dela, ele trouxe para ela, que era a água viva, a verdade que liberta. Ela automaticamente deixa o seu campo e começa a anunciar esse Deus e falar que ele é bom, que ele é o Messias, que sabia tudo o que estava acontecendo com ela. Louvado seja Deus. Então aqui o Senhor, nesta manhã, ele está dizendo, vá ao encontro das almas, abrace as almas. Porque nem sempre o que nós vemos é aquilo que é verdadeiramente, porque nós não conhecemos as histórias, nós não conhecemos o que levou aquilo. E o Senhor nesta manhã está dizendo, eu fiz tudo por vocês, façam também pelas almas, vão ao encontro, porque eu já abri o acesso. O que Deus está falando nesta manhã para mim e para você, meu irmão, é que o que nós temos que fazer somente é nos separar, orarmos, buscarmos uma palavra, uma direção e ir ao encontro. E ir fazer o ide do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele se encarrega de trabalhar sobre essa vida. E que o Senhor venha dispensar sobre a nossa vida o amor.
O amor é a plenitude de Deus sobre nós para que possamos abraçar verdadeiramente as almas que estão sofrendo, que estão padecendo. E Ele pagou esse preço, irmãos, pagou esse preço tão glorioso. Preço que nós não poderíamos pagar, Ele pagou. E Ele só está pedindo, vai ao encontro das almas. Não fiquem em quatro paredes, vão ao encontro das almas. Porque tem muitas almas sofrendo, padecendo, morrendo. E nós olhando e falando, é prostituto, é bandido, é assaltante, é traficante, não merece, é drogado. Mas o Senhor, Ele não nos olhou assim quando Ele olhou para mim e para você. Ele olhou para a nossa alma, Ele olhou para o nosso lamento, porque existe dentro dessas pessoas um grito, irmãos. Um grito de dor, um grito de socorro, mas que ninguém consegue ver. Ninguém consegue enxergar, mas Deus enxerga. E Ele nos direciona para dizer, vá ao encontro, libere uma palavra de bênção. Fale que eu amo, fale que eu estou disposto a ajudar. Porque é assim que o nosso Deus trabalha, na simplicidade. E o nosso Deus, Ele vem nos lembrar que nós não estamos sozinhos. Que Ele deixou o Espírito Santo de Deus para que a gente possa estar cheio da graça dEle e ajudar outras pessoas. E Ele diz assim, olha, porque vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. É como se Deus está falando, vocês hoje não estão sozinhos no mundo, vocês fazem parte da família de Deus, então vai, anuncie, fale desse amor, fale que também há espaço para esses que estão fora, para serem agregados à minha família, porque eu quero salvar mais alma, mais vidas. E é assim que nós temos que ter a visão, amados irmãos, abraçar aqueles que ninguém quer abraçar, ajudar aqueles que ninguém quer ajudar. Sim, dar cesta, fazer e oferecer aquilo que ninguém pode mais oferecer, porque nós temos mania de na terra oferecer para alguém aquilo que alguém possa te retribuir. E o Senhor nesta manhã está dizendo, ofereça para quem não pode te retribuir, ofereça para quem não tem possibilidade de ter ou fazer, porque Jesus Cristo, quando Ele se doou na cruz por mim e por você, amados irmãos, Ele sabia que nós não poderíamos pagar esse preço, e por mais que nós tentamos diante dEle agradá-lo e honrá-lo e glorificá-lo, nós nunca poderíamos pagar, porque só Ele conseguiu pagar. Então, com essa palavra, Deus está falando para nós nesta manhã, faça por quem não pode fazer por você. Abrace quem não quer te abraçar. Faça por quem não pode retribuir. Porque nem eu e nem você poderíamos retribuir o que o Senhor fez. Mas mesmo assim Ele fez por nós. Para que nós possamos agregar mais pessoas. E que vidas venham se render a Cristo. Com apenas um abraço, um Jesus te ama. Você precisa ir para a igreja. Uma palavra direcionada pelo Espírito. É isso. Para que nós possamos, irmão, quebrar esse muro, um muro que muitas das vezes o mundo coloca, para que a gente não possa enxergar. Jesus nesta manhã está dizendo, eu quebrei o muro, eu quebrei o empecilho, eu quebrei os cadeados, os grilhões, vocês são livres para anunciar a minha palavra, vocês ainda têm a liberdade no Brasil de falar do meu amor, de falar da minha palavra. Então ide, vai, faça a minha obra, fala do meu amor, fala do meu sacrifício da cruz, fala que eu vim para salvar, mesmo os perdidos, mesmo os que estão fora da direção, porque eu quero reconciliar, não só um, não só dois, não só um pouquinho, mas Ele falou aqui pela palavra, todos os que estão perto e todos os que estão longe. Louvado seja Deus. Amados irmãos, que Deus possa abençoar vocês neste dia. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.